ia se cumprir em quem? Em Cristo Jesus. Gálatas 4:4 diz isso: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ou seja, se você pegar Abraão foi grande. Dentro do islamismo, Abraão é grande. Abraão é o único homem que todas as religiões do mundo reverenciam. É Abraão. Se vocês analisarem o cristianismo, Abraão é reverenciado. Mas no islamismo, Abraão é reverenciado. Na igreja católica, Abraão é reverenciado. Em Israel, Abraão é reverenciado. Mas a grandeza de Abraão não chega nem aos pés da superioridade de Cristo Jesus. É por isso, irmão Raimundim, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer em João capítulo 8, começando lá pelo versículo 56 em diante, ele vai dizer: Abraão viu os meus dias. Isso aqui é só para quem crê na Bíblia, porque o pessoal que ouviu Jesus disse assim: tu ainda não tem 50 anos e Abraão já te viu. É porque ele não entendia o mistério espiritual. Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o que é, o que era e o que há de vir. Ele é antes, ele é depois, ele é agora, ele é amanhã, ele é ontem, ele é hoje, ele é sempre, é todo dia, é toda hora, ele não muda. Quem pode levantar as mãos e dizer glória? Levante a tua mão e diga: Jesus é maior. Diga: Jesus é maior. Oh, aleluia. Se todo crente aqui esta noite soubesse da superioridade de Jesus, não andava com medo de demônio. Há um teólogo que diz que o demônio é poderoso, o diabo é poderoso, mas não se esqueça, quem criou esse anjo foi Deus. Ele apenas se rebelou contra, então o diabo não é maior do que Deus. Ele é tão fraco que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 que um anjo vai descer do céu. Quem vai prender Jesus? Se o diabo é tão poderoso, por que ele não manda uma hierarquia de anjo? Por que ele não manda um grupo de serafins? A Bíblia diz: vai descer um anjo com uma cadeia e vai prender Satanás, a antiga serpente. E para você ter uma ideia, escute o que eu vou dizer assim: Marcos capítulo 5, tinha uma legião de demônio, legião de diabo, de cão, mas na hora que Jesus chegou, os cães gritaram: o que temos nós contigo? Olha aí, filho, diga comigo: filho, filho, filho do Deus vivo. Não há poder das trevas, não há poder de feitiçaria, não há poder de bruxaria, não há poder do mal que possa resistir o poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Levante a sua mão. Isso aqui é só para quem acredita, isso aqui é só para quem crê. Eu não me assusto com estas coisas, porque a Bíblia diz em 1 Pedro 5:8, o diabo anda ao vosso derredor, procurando o quê? A quem possa tragar. Ele ruge como um leão, mas ele não é leão. Diga comigo: Satanás. Diga bem forte, igreja: Satanás. Tu podes rugir como leão, mas leão só há um, é o da tribo de Judá, só quem crê nele. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, em João 6:8-58, ele abre a boca e diz assim: olha, antes que Abraão existisse, o que ele disse? Vamos lá, todos vocês. Antes que Abraão existisse? Vamos lá, antes que Abraão existisse? Então, se você ler esse capítulo, aqui tem várias vezes falando da superioridade de Cristo. Olhe para cá, tem irmãos que perguntam assim: por que os crentes não guardam, os assembleianos não guardam o sábado? Nós guardamos porque guardamos Jesus dentro do nosso. E ele disse nesse capítulo: eu sou maior do que o sábado. Por que os crentes hoje não adoram templo? Sabe por quê? Porque um dia Jesus chegou e disse: eu sou maior do que o templo. O outro grande nome na história era Moisés. Se você abrir a sua Bíblia, Deus falava com Moisés cara a cara. Moisés viu um ano de praga, Deus mandando.
Primeiro, lá em Êxodo capítulo 7, verso 1, Deus diz: eu te pus como Deus perante Faraó. Moisés viu a sarça, Êxodo 3, pegar fogo e não se consumir. Mas é esse mesmo Moisés que a Bíblia diz que ele é só um servo na casa. Jesus é maior do que Moisés, porque Jesus é o dono da casa. Quando você abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, lá pelo versículo 4, o versículo 6, o versículo 3, Moisés só anda na casa. Moisés não é dono da casa, Moisés não criou o universo, Moisés não criou você, Moisés não fez nada, ele só servia. A Bíblia diz em João 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com, verso 3, todas as coisas foram feitas, e por ele, sem ele. Então Moisés não fez nada, Moisés não criou nem uma manga, Moisés não criou nem um pé de caju. Quem foi que criou? Então Deus, Jesus é maior do que quem? Moisés. Abraão era grande, mas Jesus disse assim: ó, vocês estão sendo besta dizendo que adora Abraão. Antes Abraão me adorou foi lá atrás. Aí quando você vai para Isaías capítulo 6, eles dizem que ali também ele adorou o Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos... Levante a tua mão e diga comigo: Jesus é superior. Vamos lá, Jesus é superior. Aí se você pegar Maomé, se você pegar Muhammad, que foi o último profeta que o Islã acredita como grande, se você pegar Siddhartha Gautama Buda, se você pegar tudo que é profeta, se você pegar todo tipo de bruxo, se você pegar todo tipo de feiticeiro, se você pegar todo tipo de cão, não há um que se compare e que se iguale a Jesus Cristo. Ele é maior. Ele é maior, diga ele é maior, diga Jesus é maior. Irmãos, por que ele é maior? Porque todos esses estão no buraco. Quando você vai para Mateus capítulo 28, verso 6, aí a Bíblia diz que o anjo olhou para as mulheres: eu sei que vocês estão buscando, ele não está aqui, ele já foi embora faz tempo, ele não está. Crente canta, irmão, é porque o Jesus nosso vive. Crente adora, é porque o Jesus nosso vive. Crente glorifica, é porque Jesus ressuscitou. Crente está na igreja, é porque o nosso Jesus é poderoso. Só quem crê, diga glória a Deus. Mas vamos lá, se vocês analisarem, nós temos 2 pontos aqui muito importantes nessa mensagem bíblica. Nós temos 3 coisas. Primeiro, nós temos Jonas. Diga comigo, Jonas. Bem forte, para a gente correr aqui. Nós temos quem? Jonas. Aí depois, diga comigo, nós temos a rainha de Sabá. Vamos lá, nós temos quem? Jonas. Depois nós temos quem? A rainha de Sabá. Aí diga, nós temos um outro auditório. Nós temos os escribas e os fariseus. Olhe bem para cá para vocês terem uma ideia do que a gente deve perceber quando a gente lê esse texto. Em primeiro lugar, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai respaldar Jonas. Vocês sabem que Jonas pregou para Nínive. E há uma coisa interessante que o Senhor vai colocar na categoria, ou em categoria, Jonas como um grande profeta. Um grande profeta. Eu acredito, e eu falei para os senhores, que Jonas foi um pregador fraco. Jonas foi um pregador fraco, ressentido, recalcado, fujão. Foi assim ou não foi? Só que Jonas foi agraciado por Deus. Esse homem se torna, olhe para cá para você entender o que é o mistério. Esse homem se torna um pregador que Jesus diz assim: Jonas foi grande. Por que Jonas foi grande? Porque nenhum pregador consegue impactar uma cidade se não for com milagres. Atos capítulo 8, Filipe impactou uma cidade com o evangelho, mas com milagres. Jonas em Nínive, a cidade, olha para cá para tu entender o mistério. Nínive, irmãos, só tinha a pior bandidagem, estava onde? Em Nínive. Quem era que tirava o couro da pessoa viva? Quem era que cortava a cabeça e enfiava na ponta de um toco para quem entrasse na cidade visse? Eram bárbaros, eram cruéis, eram miseráveis. Quando Jonas disse eu não vou, é porque ele sabia da maldade e da característica do povo daquela cidade.
Agora olhem para cá para vocês entenderem uma coisa gloriosa. A Bíblia diz que quando Jonas chegou em Nínive, ele não teve cruzada de milagres, mas gente se salvou. Ele não teve nenhuma coisa estrondosa, mas gente... Agora, pastor Nivaldo, o mais interessante é que todo tipo de diabo, todo tipo de maldade, todo tipo de pistolagem, todo tipo de ruindade tinha em Nínive. E quando Jonas começou a gritar na cidade, o Senhor vai destruir a cidade, ele só gritava, ele só falava, ele não fez fogo descer do céu, ele não fez milagre nenhum, ele não fez paralítico andar, ele não fez cego enxergar. Eu quero falar aqui para vocês esta noite o poder que esta palavra ela tem. Oh, glória a Deus, pega a tua Bíblia e levante ela e diga o poder que esta palavra tem. Diga bem forte, o poder que ela tem. Ele não fez nada, ele só corria e pregava. Agora tem uma coisa, quem mandou Jonas ir para Nínive? Vamos lá, quem mandou ele ir para Nínive? Quem deu a mensagem para Jonas? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Jonas, pastor Manuel, ele chega lá em Nínive, ele chega destruído, ele chega cheio de si, ele chega negativista, ele chega pessimista, pastor Antônio Carlos, mas a mensagem não era dele, a palavra não era dele, e quando Deus fala e ele manda, algo acontece. Isaías 55:11, assim é, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo que eu enviei. O Jonas estava com defeito, o Jonas estava um pregador velho fraco, o Jonas estava pessimista, mas Jonas não tinha mensagem. A mensagem de quem era? Às vezes tu tá todo bonitinho. Eu li um autor que diz que quando você vê um trem andando, para o trem sair, qual era a primeira coisa que tem que acontecer para ele sair? O que tem que fazer para um trem sair? Naquela época, quando um trem ia sair, qual é a primeira coisa que ele faz? Hein? Diz, Luiz Fernando, qual é? Olha aqui, ele vai dizer. É o apito do trem. Olha, ele disse que a primeira coisa para o trem sair é o quê? O apito. É o apito. Agora eu pergunto, quem faz o trem andar? É o apito? Quem é que faz a maquinaria andar? Às vezes tem pregador que é pregador apito, ele só tem o grito. E ele pensa que ele é quem faz o negócio andar. Tu é só um apito, rapaz. Quem faz andar é o Espírito de Deus na vida do pregador. Quem faz mexer com as águas. Levanta a tua mão e dê glória. Sabe por que eu não me preocupo em mandar você fazer algo? Sabe por que eu não me preocupo em te emocionar? É porque senão eu vou só dar o apito. Quem tem o fogo é o Espírito Santo. Quem tem a mensagem é Ele. Vocês já pensaram, irmão? Já imaginaram? Jonas vai pregar em Nínive todo doente. A gente, quando lê livro de homilética, de hermenêutica, diz: para você ser usado numa grande noite, tenha uma boa noite de sono. Você tem que estudar perfeitamente. Pegue uma concordância, pegue um dicionário, pegue uma exegese, pegue 2, 3 comentários, faça os apontamentos, divida os pontos, procure dividir em 4 pontos mais ou menos, porque em 5 o auditório fica atrapalhado e vai cansar. Depois de uma boa noite de sono, aí você, isso aí tudo é bom, mas se Deus não te der a mensagem... Se Deus não te der a mensagem. Jonathan era sem dormir, que ele ficou foi no bucho do peixe. Aí é o seguinte, além de ficar no bucho do peixe, ele era com medo que ia morrer. O peixe vomita ele. Aí ele diz, agora eu vou. Mas ele vai doente. Só que uma coisa ele tinha, na boca dele tinha a palavra de Deus. E onde tem palavra de Deus tem milagre. Onde tem palavra de Deus tem cura. Onde tem palavra de Deus, algo acontece.
E pode você olhar e dizer: pastor, essa cidade só tem bandido, essa cidade só tem feitiçaria, essa cidade é do mal. Olhe para cá, há uma coisa que o mal não resiste, há uma coisa que a filosofia não resiste, há uma coisa que os sábios não resistem, há uma coisa que mexe com o homem, é essa palavra de Deus, é essa palavra. Romanos 1,16, como é que diz Romanos 1,16? Eu não me envergonho do quê? Porque o evangelho é o quê? 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 Parecia um doido no meio da rua, correndo e gritando: Nínive vai ser destruída. Era um doido, mas era um doido que tinha a palavra de Deus na boca. Diga para o teu irmão que está aí ao teu lado: tu tem que ter palavra de Deus na boca. Diga aí para ele: palavra de Deus na boca. O que é que tu tem na tua boca, rapaz? O que é que tu tem na tua boca, irmã? Um homem de Deus, quando abre a boca, é diferente. Ele corria e pregava. Olha o que Jesus disse: os ninivitas se levantarão naquele dia e condenarão vocês. Olha aí, porque eles se arrependeram. Diga bem forte isso aqui, igreja. Eles se arrependeram com o quê? Não, diga bem forte. Eles se arrependeram com o quê? Diga, com a pregação de Jonas. Diga mais forte. Com a pregação de Jonas. Sabe por que eu gosto de pregar a palavra? É porque crente ruim só é transformado com palavra. Desgraça só quem tira é palavra. Miséria quem tira é palavra. Feitiço quem tira é palavra. A Bíblia diz que o mágico velho estava olhando. A Bíblia diz que ele estava olhando e disse: eu quero também esse Jesus de vocês. A Bíblia diz em Atos 19 que lá em Éfeso tinha feitiçaria para a deusa Diana. Mas quando Paulo pregou, ele só pregou. Aí veio todo mundo e mandou queimar o livro de tudo que não presta. Pegaram o livro de São Cipriano e tocaram fogo. Livro de magia, livro de feitiçaria, livro de ocultismo. E aí pronto, nós não queremos mais essa Diana véia, nós não queremos mais esses nichos, nós queremos o Deus de Paulo. O Deus de Paulo tem poder, o Deus de Paulo é glorioso. Só quem acredita, só quem acredita. Sabe por que eu prefiro pregar a palavra? É porque a palavra vai te trazer para o arrependimento. Olha o que Jesus disse de Jonas, meus irmãos: os ninivitas vão se levantar e vão condenar vocês, judeus que não valem nada. Os judeus estavam lá, mas aí os ninivitas, que eram pecadores, que eram miseráveis. Irmãos, às vezes nós pensamos que o maior milagre é uma cura, e é importante. Agora imagine você, uma pessoa que nasce em um mundo totalmente diferente de nosso, tradição religiosa diferente da nossa. Um dia ele passa no meio da rua, escuta você pregando que Jesus salva, escuta você pregando que Jesus liberta. Ele para e escuta aquela mensagem: que Jesus é esse? Que Senhor é esse? E de repente ele vem com todo o seu costume, com toda a sua vida, e se rende ao evangelho de Deus. Só quem faz isto olhe para cá. É por isso que eu não prego outra coisa. Quem quiser pregar outra coisa, que pregue. Quem quiser inventar munganga, que invente. Agora eu fico em 2 Timóteo 4:2. Tu prega aonde? A tempo, redargue, corrige, exorta na doutrina. Vamos deixar de gracinha, meus irmãos. E até a igreja também tem que entender que o que é bom para nós é a palavra. É a palavra. Pregue a palavra. Eles vão se levantar e se arrependeram com a pregação de... Pronto. Aí Jesus olha: mas Jonas foi poderoso? Foi. Mas Jesus olha e diz assim: mas eis aqui. Eis aqui. Eis aqui quem é superior, quem é maior. Por que Jesus é maior? Escute bem. Por que Jesus estava dizendo que era maior? O Jonas era profeta ou não era? Olha o tamanho da grandeza de Jonas. Ele ganhou uma? Eita, se fosse hoje 120 mil. Se fosse eu, já estava na internet, né? Pregador abala uma cidade, abala Nínive. 120, eita, cruzada. Aí Jesus disse assim: ele ganhou, mas eis aqui quem é? Ei, eis aqui quem é? Às vezes, pregador, tu pensa que é alguma coisa, tu não vale nada.
Às vezes tu está pregando até em pecado e Jesus está salvando. Não é porque tu presta, não. É porque a palavra de Deus está na tua boca. É assim ou não é, pastor Antônio Carlos? Às vezes a gente quer fobar. Aí a gente pensa, eu estudei, eu me esmerei. Às vezes tu estuda, faz tudo. E a tua mensagem o pessoal nem liga para ela. Porque só quem pode mexer com o coração do pecador é a palavra de Deus. O Jonas pregou doente, mas olha o que Jesus disse: ele levou uma cidade ao arrependimento. Agora, ele diz: eis aqui. Jonas era profeta? Era, mas era profeta doente. Era profeta, irmão. Todo profeta na igreja, ele pode ser usado com Deus, mas ele é cheio de defeito. Porque na hora que ele começa a ser usado, ele já começa a se achar melhor do que aquele que não é usado. Pode observar, e é tudinho. A irmã que ela tem um negócio que ela diz que é usada, aí quando a gente diz uma coisa para ela, ela já bate o pé. Ela já bate o pé e aí diz: olha, não mexa comigo. É ou não é? Ela já se zanga. Eu vou te botar debaixo do meu joelho, não é assim? Tu vai ver. Um dia uma pessoa chegou aqui, aí disse para mim: pastor Zé, é o seguinte, Deus me usa com um dom de profecia, Deus me usa, e eu não nasci só para estar naquele jeito ali na igreja, e eu quero que o senhor me legalize para me abrir um ponto. Eu disse: irmã, mas a senhora não é usada? Por que a senhora não contribui com um pastor? Olhe para cá, todos nós somos cheios de defeitos como Jonas, meus irmãos. É a misericórdia de Deus que nos usa. É a graça de Deus que nos abençoa. É por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, ele diz: eu sou pela graça de 12:9. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou o que eu sou. Só para tu mostrar e tu entender como nós não presta para nada, a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 2, que o Paulo estava pregando, e veio alguém da parte de Tiago. Tiago não mandou, Tiago nunca enviou, porque ele não entendeu daquela forma. Veio um grupo radical, e quando esse grupo radical chegou, o Pedro estava comendo com os gentios, como se fosse gentil. Aí na hora que ele viu alguns que vieram da parte de Tiago, aí o Pedro, eu estou falando de Pedro, o homem que a sombra curava, eu estou falando de Pedro, o homem de Deus. Eu só quero mostrar para vocês o que é homem, o que é profeta, o que é pregador. Ele pode orar, ele pode ter visão, mas ele é fraco. Aí na hora que os irmãos de Tiago vieram, o Pedro estava no meio do gentil. Bota aqui esse pedacinho de leitão para mim comer bem aqui. Aí bota aqui, e ele comeu um pedacinho de leitão. Aí pronto, bota para cá, e esse surubim, bota bem aqui. Aí pronto, aí quando o Pedro chegou, o Paulo chegou, aí veio da parte de Tiago. O que foi que o Pedro fez? Se afastou dos irmãos e começou a dizer: nós temos que cumprir a lei. Aí o Paulo olhou para Pedro e disse: deixa de falsidade, rapaz. Que negócio é esse? Agora tu estava vivendo. Eu estou falando de crente. E eu estou falando de quem? De Pedro. É só para mostrar, irmão, como nós somos falhos. É que às vezes eita, ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus. É mulher de Deus, mas é fraquinha. Na hora, se não tiver cuidado, a língua é grande. Se não tiver cuidado, a inveja é grande. Aí até o irmão Barnabé, cabra direito, cabra bom, andou também com o mesmo caminho de Pedro. Aí o Paulo também chamou: até tu, Barnabé, cria vergonha, rapaz. Vocês vão atrapalhar o evangelho. Olhe para cá, Jonas vai pregar com fraqueza, mas o poder de Deus se aperfeiçoa onde? É na fraqueza. Aí de repente ele prega e uma cidade toda se converte. Mas Jesus olha para os judeus e diz assim: eis aqui quem é maior do que Jonas. Olhe para cá para me encerrar, olhe para cá. Jonas, olhe para cá. Jonas tinha a profecia. Jonas tinha a mensagem. Jonas era o pregador da mensagem. Quem deu a mensagem para Jonas? Quem enviou Jonas? Quem mandou Jonas? Quem criou a sombra para Jonas? Jonas não tinha. Por isso que Jesus diz: eu sou maior. Porque quem mandou Jonas pregar? Foi ele. Eita, glória a Deus. Oh, aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olhe para cá. Jonas pregou porque Deus deu a mensagem para ele. E eu sou maior do que?
Jonas só pregava o arrependimento. Jesus pregava o arrependimento, mas perdoava a pé. Está lá em Mateus 9,6. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua. É Ele quem perdoa pecado. Jonas pregou o arrependimento, Jesus pregou também, mas Jonas não tinha Mateus 1,21. E tu darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará os povos. O Jonas não era Emanuel 1,23, e o seu nome será Deus. Jonas não era o verbo revelado, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Jesus se levanta e diz: olha, judeus, olha, escriba falso, se Jonas era grande, eu sou maior do que ele, porque Jonas só pregou o arrependimento, e eu estou aqui como Deus revelado, o Deus encarnado, para dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês sabem qual era o maior problema dos escribas e dos fariseus? Eles tinham Jesus pertinho deles, mas não quiseram Jesus. Então, quando você olha para esse pregador Jonas que está aí, Jesus estava mostrando que ele era profeta, mas ele era maior que todos os, porque todos os profetas falaram dele. A segunda coisa, a rainha de Sabá. Diga comigo, rainha de Sabá. A Bíblia não diz o nome dela. Eu vou ser breve aqui com essa mulher. Há muitas lendas sobre essa mulher. Uma das lendas é que diz que quando ela veio visitar Salomão, ela veio como uma mulher sincera, e Salomão se botou para cima dela, porque Salomão não podia ver uma mulher. Era galanteador, era cheio de munganga e dava em cima das mulheres, não podia ver uma. E quando ele viu essa, ele botou em cima dela também. Eu quero tu, bichona. Mas ela disse: aqui não. Se tu não me respeitar, a lenda diz isso, se tu não me respeitar, eu me retiro e vou embora. Aí ela, isso é lenda, a Bíblia não fala disso, mas eu estou contando porque você pode ouvir alguém aí na internet depois com essa zoada, porque eles estão falando aí de elite, não é? Eles estão inventando um monte de história. Aí preste bem atenção, quando ela chega, ele, segundo a lenda, ele deu em cima dela. Ela disse: se tu não me respeitares, eu vou embora amanhã. Aí ele entrou num acordo com ela e fez um juramento, e ele disse para ela: se tu quebrar o juramento, eu fico contigo. E aí diz que quando no banquete à noite, botaram a comida para ela, e a comida estava muito salgada, e um dos juramentos era que ela não poderia pegar em nenhum dos vasos lá do palácio de Salomão. E quando ela de madrugada se levantou, ela estava com muita sede, e foi beber, e procurou para todo lado, não encontrou, e ela viu um vaso, e naquele vaso de ouro tinha água. Ela foi lá e pegou o vaso de água e bebeu. Quando ela bebeu, Salomão tinha acordado e viu ela bebendo. Ele disse: tu quebraste o juramento. E deitou com ela, e ela teve um filho dele. Por isso que diz que tem alguns judeus dessa região, segundo essa lenda. Agora preste bem atenção, tirando essa lenda, tirando todo esse lado, a rainha de Sabá, olhe para cá, ela viajou quantos quilômetros para ver e ouvir Salomão? 2.000 quilômetros. Vejam bem, no sul da Arábia, essa mulher que é o atual Iêmen, essa mulher, ela vai viajar 2.000 quilômetros. Salomão não convidou ela. Jesus convidava os judeus e os escribas todo dia. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos... Ele não convidou ela, Salomão, mas ela saiu do seu lugar para ouvir a sabedoria de Salomão. E quando ela chega lá, meus irmãos, quando ela chega lá, vamos colocar aí na tela, só para os irmãos terem uma ideia, coloca aí, 1 Reis 10, 9, rapidinho, 1 Reis 10, 9, vai, 1 Reis 10, 9, e eu vou encerrar aqui, como é que diz? Quem lê aí, rápido. Bendito seja o Senhor teu Deus. Olha, ela chega lá, escute aqui, ela chega lá, ela vê a sabedoria de Salomão, ela vê a forma que ele liderava os serviçais, ela vê a forma que eles se vestiam, ela vê a forma que o pessoal servia, ela vê a resposta que ele dava, ela vê a sabedoria dele. Só que ela entendia que assim como a mensagem não era de Jonas. Oh meu Deus, tu já pegou o mistério. Viu, pastor? A sabedoria não era dele. O
que ele disse? O que ela disse? Bendito seja o Senhor teu Deus, Bendito é o teu Deus, que teve agrado em que ti. se agradou de ti. Coloque a mão no seu coração. Deus se agradou de ti porque ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Que se agradou de ti. E o que mais? Para te pôr no trono de Israel. Quem foi que botou Salomão no trono? Vai, pastor Wagner. Porque o Senhor ama a Israel para sempre. Ele te botou aí, não é porque tu é bonito, não é porque tu tens doutorado, não é porque tu és inteligente, não é porque tu és capaz, não é porque tu é filho do fulano, não é porque tu és bichão. Ele só te botou aí porque ele quer dar o melhor para Israel. Tudo que tu tem não é teu, é dele. Vai. Por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. Te estabeleceu o quê? Rei. Coloca nesse mesmo livro, 1 Reis 5:7. Olha o que Irão vai dizer de Salomão, do mesmo jeito. Como é que diz? E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Então olha para cá. Deus, quando tu tiver uma famazinha, lá vai, para me encerrar aqui. Quando tu cantar, que os irmãos terminar o culto, e aí tu vai descendo e os irmãos te agarram. Eita, louvou, irmã. Irmã, mas tu canta bem. É pecado a irmã dizer isso? Eita, pastor Balbino, eu gostei da sua palavra hoje. É pecado? Não. Agora a tua fama, o nome que está correndo teu, é porque a mãozona dele. Quem glorifica a Deus? A mão dele está em cima de ti. Salomão resolvendo as coisas, resolvendo tudo. Olha o que a rainha diz. Tu pensa, porque o Salomão pensava que ela ia só dizer: oh, mas você é muito culto, oh, mas você é muito sábio, oh, mas você, porque tem crente também que é besta desse jeito. Oh, irmão, você, nas coisas de Deus quem dá é ele. Ela olhou para Salomão e disse: Salomão, eu estou admirado, mas bendito não é tu não, bendito é o teu Deus que te botou aí. Eita, vira para o teu irmão e diga: foi Deus que te botou naquele negócio. Diga para ele: foi Deus que te botou e ele só te tira quando ele quiser. Agora é o seguinte: se ele te der, faça assim comigo, se ele te der só um pouquinho de fama, se ele te der, não é? Se ele te der só um pouquinho de fama, não te afoba, senão tu vai comer capim. Ele bota para tu ir para o mato e ficar que nem doido. Está lá no capítulo 4 de Daniel. O rei Nabucodonosor ficou até que tu entenda que quem manda no mundo dos homens e quem controla tudo, levante a sua mão e aponte para lá, é ele. Vai dirigindo teu carro, agradeça a Deus. Terminou de pregar, Deus abençoou, dobra os joelhos. Uma irmã te elogiou: ô irmão, você é muito usado, ô irmão, ore por mim. Aí dobra o joelho e diz: eu não sou nada. Um irmão está lá na casa, te chama para um almoço gostoso, aí ele faz tudo para ti, aí tu pensa assim: rapaz, eu sou muito querido. É nada, tu não presta é para nada, é a mãozona dele estendida. É assim, olha, quando tu não presta, nem anjo quer ficar na tua casa. E a Bíblia diz que o Ló era justo, era ou não era? Está lá no 19. Mas aí ele chegou para os anjos e disse: entra na minha casa, dorme aqui. Ele disse: na tua casa não, tua casa não presta, tua mulher não presta, teu genro não presta, teus futuros genros, tuas meninas não presta, não, ficar fora. Mas aí foi o jeito de eles entrarem à força, para poder proteger eles. Ou seja, quando os anjos chegam na casa de Abraão, é com alegria. E aí você vê o Abraão já quer logo matar tudo para eles. Ouçam bem o que eu vou te dizer aqui: você só está aí porque Deus te colocou. Você só é alguma coisa nesse púlpito porque quem dá é ele, a mensagem é dele, a graça é dele, o poder é dele. E quem abençoa é...
Às vezes tem irmão que diz assim: ô pastor Ziel, eu estou lhe ouvindo, irmão. Quando o irmão diz isso para mim, aí eu chego em casa de madrugada chorando: Senhor, é tanta gente que crê na tua palavra, que eu estou pregando, não sou eu. Me dá graça e me ajuda para que eu nunca seja desqualificado. Irmão, eu fico olhando para mim mesmo, irmão. Às vezes tem irmão que está fazendo as coisas para mim. Eu digo: meu Deus, essa irmã fazendo para mim, ela poderia estar em outro lugar. Aí pronto, tem irmão que me recebe com tanta alegria, como se eu fosse um príncipe. Mas tem pregador que diz: eu sou um príncipe mesmo, ela tem que me tratar assim. Não, é a graça de Deus, tu não presta para nada, besta. Na hora que Deus quiser, não é assim? Ele tira tudo de ti. Tu nem Olha, eu conheço pregador que adoeceu, que nem um versículo mais ele sabe citar. Então é o seguinte: a mãozona dele está sobre ti, glorifica ao Pai eterno, exalte. Olhe bem, o Salomão era grande. Jesus abre a boca e diz: e eis aqui quem é maior do que? Quem foi que deu a sabedoria de Salomão? Quem deu a graça para Salomão? Quem deu a vitória para Salomão? Quem deu o reino para Salomão? Quem botou Salomão no trono? Quem dava ideia para Salomão? Quem deu a mensagem para Jonas? Quem deu força para Jonas? Quem botou Jonas lá em Nínive? Tudo é dele e é para a glória dele. Quem glorifica o nome de Jesus. Então olha para cá: se ele te fizer sobressair, se lembra dele. Ele é maior. João 3,27, ninguém recebe coisa se do céu não for enviado. E quando Deus é contigo, Ele te abençoa e te dá vitória. Coloca aí na tela, só para os irmãos analisarem a superioridade de Jesus. Pode passar, olha a superioridade dele aí. Pode passar o ponto. Primeiro, Cristo é maior que todos os... Não há profeta maior do que ele. Ele é o maior, porque ele é Deus em pessoa. Esse é o nosso Cristo. Segundo, olha aí, Cristo é maior que todos os reis. A fama e a glória que cada um possui vem de quem? É de Deus, irmão. É Deus quem te dá, é Deus quem coloca essa sabedoria. Às vezes você está na sua casa e tem uma ideia, aquela ideia foi Deus quem deu. Vocês sabiam, eu li no livro As 100 Cabeças Mais Pensantes do Mundo. Vocês sabiam que os maiores gênios do mundo, eles não criaram nada pela lógica deles? Teve um que batalhou o papel o dia todinho e não conseguiu nada, ele foi dormir. Quando ele deitou, ele sonhou e teve a ideia. Aí quando amanheceu o dia, ele tinha todo o projeto que ele precisava. Todos os gênios do mundo, eles tiveram ideias, sabe como? De coisa tão simples. Quem era que dava? Era Deus. É Deus quem dá a ideia, é Deus quem mexe. Então a fama é dele, o poder é dele, a glória é dele, e tudo aqui é dele, é para ele. Romanos 11:26, a ele pois a honra, a glória para todo sempre. Amém. Quando Deus te der uma roupinha bonita, minha irmã, não venha se amostrar aqui na igreja. Deixe para se amostrar. Se você quiser se amostrar, vá fazer concurso de beleza, ou, como é que faz na passarela aquela mulher? Desfile. Quando Deus te der um vestido bonito, é para fazer que nem Dorcas, é para servir ao próximo. Irmão, quando Deus te der um carro bonito, não é para tu passar jogando lama no irmão, teu vizinho, não. E aí dizendo: aqui é porque é ungido. Não, é porque Deus se agradou para te dar. E tudo vem dele e é para ele. Vira para o teu irmão e diga para ele: deixa de foba. Diga aí para ele: deixa de foba, deixa de se amostrar. É dele, se lembra, é dele. E apenas um cascudinho de Deus te bota na terra. É assim ou não é? Então glorifique a ele, porque tudo é dele, é para ele, é por ele que nós temos a vitória. Fiquemos de pé em nome de Jesus. O vocal geral canta na próxima terça. Meus irmãos, nós vamos encerrar. Cadê o jovem, a criança Cleone? Depois traga aqui, eu quero falar com ele, viu? Deus abençoe. Vire para o seu irmão e profetize para ele: esta semana é de vitória. Diga aí: é de vitória, é de vitória, é de vitória. Se tem alguém para Jesus, venha aqui esta noite. Venha aqui esta noite aceitar a Cristo como Salvador. Venha, volte para Jesus, venha se reconciliar. Ele é maior, Ele é teu Deus, Ele é quem te liberta, Ele é quem te salva, Ele é quem te perdoa. Vem, Jesus te chama. Venha, Jesus te ama. Jesus é quem liberta. Convidamos também aqui à frente o irmão Antônio Manuel e a irmã Franciane. Eles estão vindo de Manaus, vão servir a Deus conosco. E Charles Pereira, venha também aqui à frente. Tem um irmão aqui com recomendação. Cadê a jovem que vai fazer parte do curso de missões?
Está ali a nossa querida irmã, ela vai fazer parte do curso de missões, Leidiva Nessa Pareja Velarde, né? Foi você que eu vi lá na praia, né, irmã? Foi você? Vem cá, vem aqui rapidinho. Isso, fica aqui para o pessoal já lhe conhecer. Essa jovem